Eu só queria que a vida fluísse sem tanto esforço. Hoje nós vamos falar sobre essa frase. Talvez você já tenha dito ela, talvez você tenha ouvido ela, ou ela faça parte do seu vocabulário diariamente. Hoje nós vamos olhar para a representatividade dessa frase em nossa vida. Eu só queria que a vida fluísse sem fazer tanto esforço. Muitas vezes nós nos sentimos sobrecarregados. Já acordamos cansados, sem ânimo. Temos a percepção de que fazemos de tudo. No relacionamento, na nossa família, no nosso trabalho. E aí a gente olha para a nossa vida e diz, eu só queria que ela fluísse, sem tanto esforço. E olhar para a nossa vida com um novo olhar. Olhar para a nossa vida ressignificando todas as expectativas, todas as exigências que nós temos. Olhando de uma maneira que talvez você nunca olhou. Eu só quero que vocês me confirmem se está bom o som, se vocês me ouvem bem, para me dar continuidade a esse assunto que faz tanto sentido para tantas pessoas. Que tantas pessoas repetem diariamente, que tantas pessoas se encontram diariamente com esse esforço. Tudo ótimo. Obrigada. E antes de nós continuarmos nesse assunto, eu quero falar para vocês sobre esse livro, Ser e Sentir, um despertar diário. É um livro que é composto por 11 autores. Cada autor trouxe uma parte sua, contou uma experiência, mas essa experiência que foi contada aqui é de uma maneira, a forma que foi contada é de uma maneira que pode te auxiliar a você encontrar o seu lugar, a você ressignificar as suas dores. Então, se você quiser adquirir o seu exemplar, tu pode me chamar, eu tenho ele disponível, tu pode falar também com as gurias do Oraculista que elas têm disponível. E eu quero deixar uma frase, que é a minha frase que faz parte desse livro. A vida começa a mudar quando você solta a necessidade de corrigir o passado e escolhe caminhar com respeito por tudo o que te trouxe até aqui. Porque há uma paz que só nasce quando você para de resistir ao que foi. E o que antes era peso, vira chão. E o que antes era dor, vira raiz. E o que antes te prendia, agora te impulsiona. Você vai perceber que ao adquirir o seu exemplar, cada leitura é um despertar da sua consciência. Então vamos voltar para o nosso tema da nossa live. Eu só queria que a vida fluísse sem tanto esforço. Esforço é uma parte natural da vida. Todos nós precisamos fazer esforço para alcançarmos algo. O que acontece é quando esse esforço ele está em excesso na nossa vida. Quando nós estamos sobrecarregados de fazer algo. Então aí sim vai gerar peso, vai gerar distrações, vai gerar sofrimento. E quais são as 3 dinâmicas que estão por trás desse esforço que nós muitas vezes fazemos? Por exemplo, esforçar-se demais e não ter resultado. O que acontece quando você se esforça demais e você não tem resultado? Isso significa que você pode não estar no seu lugar. Fazer o certo do lugar errado vai gerar peso, vai gerar frustração. Vai parecer que a vida não flui, porque você está tentando fazer algo que não é do teu lugar. Oi, Emirte!
Que bom, tô vendo um monte de gente aqui. Vão comentando essa live, se tá fazendo sentido para vocês. Enviem para mais pessoas também que possam estar aqui consumindo esse conteúdo sobre quais são as 3 dinâmicas que estão por trás de que muitas vezes a gente sente que faz demais, se esforça tanto e a nossa vida não flui. Boa noite, Noeli. Seja bem-vinda também. Então a primeira dinâmica que eu estava trazendo para vocês é nós não estarmos no nosso lugar. Então o que acontece quando nós não estamos no nosso lugar? Nós vamos nos sentir sobrecarregados, vamos nos sentir que estamos se esforçando demais e não conseguimos ter resultado, vamos sentir uma limitação. Então qual que é o nosso lugar? Por exemplo, num relacionamento de casal, nós somos equivalentes. Nós estamos juntos nessa relação. Não tem maior e nem menor. Boa noite, Eliane. Não tem maior e nem menor numa relação de casal. Se eu, de alguma maneira, olho para o meu relacionamento e quero salvar o meu companheiro, eu estou saindo do meu lugar. E isso vai gerar frustração, vai gerar peso, vai gerar sobrecarga. E às vezes eu vou sentir isso mesmo. Minha vida não flui. Por quê? Porque eu estou num lugar que não é meu. Na relação de casal. Na relação com os nossos pais, nós sempre vamos ser o pequeno, a pequena. Nós viemos depois que eles. Então, se de alguma maneira nós também não estamos ocupando o nosso lugar nessa relação, vai gerar sobrecarga. Porque às vezes eu vou estar querendo aqui salvar meu pai e minha mãe. Às vezes eu estou aqui exigindo algo, cobrando algo ainda deles. Então, quando eu compreendo que o meu pai me deu somente aquilo que ele podia, a minha mãe, dentro do contexto dela, também me deu só aquilo que ela podia, eu posso ficar no meu lugar e eu posso usufruir das 2 forças que chega deles para mim. Mãe, criatividade, amor próprio, autoestima, meu mundo interno. Pai, a força para ir além, a força para dizer não, colocar limites, me colocar no mundo. Então, quando eu olho para a relação com os meus pais, em relação a essa frase da nossa live, eu estou realmente no meu lugar de filha, de filho? Ou eu ainda estou numa posição exigindo algo deles, esperando talvez uma autorização do meu pai para mim ir para o mundo? Talvez um elogio da minha mãe? E aí eu fico estagnada. E aí a vida vai pesar, com certeza. Agora, quando eu estou na posição de pai e mãe, eu preciso ser a grande, o grande. Os meus filhos são os pequenos diante de mim. Então, às vezes, eu também preciso olhar para essa relação e perceber qual que é o lugar que eu estou ocupando em relação aos meus filhos. Eu estou no meu lugar de pai e mãe, ou eu estou exigindo dos meus filhos um cuidado? Essa é a primeira dinâmica que está por trás dessa frase. Eu só queria que a vida fluísse sem tanto esforço. É estar no nosso lugar. Quando nós estamos no nosso lugar de força, nós encontramos o nosso poder pessoal, o nosso potencial máximo. Nós desenvolvemos uma nova força de ação. Nós vamos para o mundo e nos colocamos a serviço do mundo. Colocamos a serviço do mundo aquilo que nós temos de melhor. Uma nova força emocional, nós conseguimos lidar com as nossas emoções, nós compreendemos as nossas emoções, nós ressignificamos elas. Então, estar no seu lugar é desenvolver a capacidade de ir para o mundo sem acreditar que a vida é pesada. É quando surge um problema na sua vida, você encontra a solução muito rápido, porque você está
na tua força máxima, no teu potencial. Então, primeira dinâmica, olhem para vocês. Vocês têm estado no seu lugar de força? Ou vocês têm ocupado lugares que fazem com que vocês se distraiam da força de vocês? Que faz com que vocês esqueçam do potencial de vocês, da capacidade, dos dons e talentos de vocês? Se vocês quiserem me contar aqui nos comentários, vocês podem escrever. Quando vocês olham para a vida de vocês hoje, vocês percebem que vocês estão nos lugares de vocês? Vocês percebem que vocês conseguem se apropriar dessa força, dessa capacidade que vocês têm? Ou vocês olham para a vida de vocês e vocês percebem que é muito esforço, que é muito pesado? Outra dinâmica também que acontece quando nós não estamos no nosso lugar é estarmos num lugar que se chama salvador, salvadora. Nós estamos querendo fazer tudo por todos. E aí nós nos distraímos. E é lógico que nós vamos nos sobrecarregar. Então aquela energia que eu tinha para algo da minha vida, eu acabei ocupando com outras pessoas, com outras situações. E aí eu acabo esgotando a minha energia vital. E eu fico sobrecarregada porque eu não tenho mais energia para as minhas soluções. E eu convido vocês a fazerem uma reflexão quando vocês olham para a vida de vocês. Vocês têm ocupado a energia de vocês para solucionar os desafios que a vida coloca na história de vocês? Ou vocês têm estado tanto tempo ajudando os outros, doando a energia de vocês para os outros, que quando chega na vez de vocês, já não tem mais? É como se esse tanque de combustível já estivesse na reserva. E aí vocês vão sentir que a vida não flui. A segunda dinâmica é acreditar que o que você está fazendo, você se esforça demais. É olhar para a sua história e não reconhecer que para alcançar aquilo que você quer, muitas vezes você vai ter que lidar com o desconforto do seu crescimento. Lidar com o desconforto de que aquilo que você quer, você precisa colocar mais energia, colocar mais disposição e manter um compromisso com o seu propósito. Então, às vezes, eu tenho um desejo, eu tenho uma meta e eu quero alcançar aquilo. Só que o que acontece comigo? Eu não quero gastar a energia, o tempo que eu tenho em relação àquilo. Então, eu acredito que é muito demorado, que precisa fazer muito esforço. Mas quando eu percebo, eu estou fazendo aquilo que é necessário ser feito para alcançar aquilo que eu quero? Por exemplo, eu quero fazer uma faculdade. Eu já tenho que ter consciência que eu vou ter que ter tempo para estudar, eu vou ter menos tempo talvez para sair, eu vou ter menos tempo para me distrair. E eu vou precisar me dedicar mais aos meus estudos. E aí eu olho e digo, mas por que precisa fazer tanto esforço? É o preço que se paga para você alcançar aquilo que você quer ter. Então, eu quero ter um resultado, eu preciso me comprometer com o resultado. Adulto faz aquilo que é necessário ser feito. A criança vai fazer aquilo que ela quer. Então, eu estou na minha postura de adulto em relação àquilo que eu quero, ou eu estou na minha criança, queixando, acreditando que é pesado demais, que só é para mim? Então, quando eu estou na minha postura de adulto, eu olho para a minha vida, o esforço que eu tenho feito é para aquilo que eu quero? É para aquilo que eu estou comprometida? O esforço que eu tenho feito, ele vai me trazer o resultado que eu estou buscando? Quando vocês olham para a vida de vocês, e eu convido vocês que estão aqui junto comigo nessa live, a refletirem. Quando vocês olham para a vida de vocês, vocês percebem que o esforço que vocês têm feito em relação àquilo que vocês querem,
ao resultado que vocês buscam está fazendo sentido? Agora lembrem-se da primeira dinâmica. Se vocês estão se esforçando demais e não estão alcançando o resultado que vocês querem, qual que é o lugar que eu estou fazendo? Porque o fazer o certo do lugar errado vai gerar sobrepeso. Vai gerar essa sensação de que eu estou fazendo muito e não estou tendo resultado. Agora, se eu olho para a minha vida e percebo que o esforço que eu estou fazendo é em relação àquilo que eu quero alcançar, então o esforço é essa parte natural da minha vida, não é excesso. É aquilo que eu preciso fazer para mim alcançar aquilo que eu quero. Tá fazendo sentido para vocês? Quem aqui já se identificou? Quem aqui já percebeu que talvez quando escutou essa frase ou até mesmo falou, agora você percebe, realmente, eu quero um resultado sem fazer aquilo que é necessário fazer. Eu preciso me comprometer, eu preciso ter consistência com aquilo que eu quero ter, com o meu resultado. Vou dar um exemplo bem simples. Uma pessoa que decide fazer exercícios físicos, o que acontece com ela? Se ela fizer uma vez, lá de vez em quando, ela não vai ter o resultado que ela quer. Agora, se ela se compromete como adulta, como responsável, com o propósito do objetivo dela, ela vai alcançar. E nós estamos há pouco tempo de iniciarmos um novo ano. Então, quando você olha lá início de 2025, final de 2024, qual eram as tuas metas? O que você escreveu, ou até mesmo o que você pensou, o que você sonhou para o seu 2025? Quando você olha para essas suas metas, você percebe que você tem feito aquilo que precisa ser feito para alcançar elas? Qual foi a parte do seu ano que você se distraiu e você se descomprometeu, nem sei se existe essa palavra, com a sua meta? É importante nós olharmos para a nossa vida e perceber: eu quero uma vida fluida, eu quero uma vida leve, eu quero uma vida onde eu alcance as metas, os objetivos que eu sonhei, que eu criei. Mas a minha parte, eu tenho feito? Eu tenho aberto mão, talvez, de distrações para me comprometer com aquilo que eu quero? Essa é a nossa segunda dinâmica por trás dessa frase. Eu só queria que a vida fluísse sem tanto esforço. Então, nós já olhamos. Você tem estado no seu lugar? Você está no seu lugar, comprometido com o seu lugar, na sua postura? Segunda dinâmica, postura de adulto. Eu faço aquilo que é necessário ser feito em relação ao objetivo que eu quero. Agora nós vamos olhar para a terceira dinâmica. A terceira dinâmica, que são as lealdades inconscientes familiares. Às vezes nós carregamos padrões de dor, de sofrimento, de insucesso. Às vezes é frustrante, a gente faz e não enxergamos o resultado. Exatamente. E aí, esse resultado que eu não estou enxergando, se eu olhar por uma outra perspectiva, talvez uma pessoa de fora enxerga um resultado muito maior daquele que eu estou enxergando ou nem estou vendo. Então, às vezes, eu tenho que sair daquela situação e olhar de fora. O que eu fiz até agora? Qual foi o resultado que me trouxe? Porque às vezes eu imagino um resultado desse tamanho. Mas
um resultado assim já é grandioso. Então, quando você olha diferente para isso, como fica? Fica melhor ou pior? Porque nós tendemos muito a olhar para aquilo que nós não temos. Então, a gente tende a olhar muito para aquilo que faltou, para aquilo que não chegou, mas talvez aquilo que tenha chegado seja desse tamanho. Talvez aquilo que tenha chegado me trouxe outros recursos. E aí, quando eu começo a olhar diferente, fica mais leve. Quando eu começo a olhar diferente para essas dinâmicas da minha vida, talvez isso aqui vai perdendo força e vai se distanciando. E eu só fico com aquilo que é bom. E por menor que seja o resultado, eu alcancei, eu consegui. Faz sentido para vocês? Faz sentido para você, Marcos? Então, a nossa terceira dinâmica, as lealdades inconscientes familiares, que é onde nós, sem saber, inconscientemente, nós carregamos pesos. Verdade, a gente só enxerga aquilo que não alcançou. Exatamente. Olha só como é forte isso. Como nós tendemos a olhar para o negativo, quando nós tendemos a olhar para o que falta, quando nós tendemos a olhar para o excesso de esforço. Nós não olhamos para o esforço nosso como uma força natural que a vida nos proporciona para alcançarmos aquilo que nós queremos. Então, quando nós começamos a mudar a nossa visão, quando nós começamos a olhar mais positivo, quando nós começamos a reprogramar aquelas programações internas que nós temos, a Eliane também concordou. Quando nós começamos a reprogramar aquelas programações internas de que é difícil, é pesado, é duro, é sofrimento, não temos nenhuma garantia de que as coisas vão dar certo, e que a gente começa a olhar, nossa, o pouco que nós fizemos, olha quanta coisa deu certo, olha como a nossa vida mudou, olha quantas coisas nós alcançamos. Semana passada eu fiz um post onde eu falava que as pessoas, hoje elas me dizem, Gil, você tem sorte, para você sempre foi mais fácil. E eu comecei a pensar, sim, eu sempre tive sorte. Eu tive sorte lá quando eu morava na roça com os meus pais, que trabalhava de sol a sol. De manhã cedo a gente ia para a escola, estudava, chegava de meio-dia em casa, almoçava, mudava de roupa, ia até a noite para a roça, voltava, fazia os serviços, tomava banho, jantava e ia estudar. Eu sempre amei ler. Então, às vezes, eu ficava até as 2 da manhã lendo. E depois, conforme eu fui crescendo, então, casei, a gente veio morar para uma cidade totalmente estranha, diferente, longe de todos os parentes. Nós tivemos as nossas filhas ficavam na creche. Teve uma época que eu trabalhei numa lavagem de carro e a minha filha mais velha, ela era bem pequena. E teve um dia que ela estava doente, ela estava com febre. E eu não podia ficar sem trabalhar. E ela ficou lá, deitadinha num sofá, eu mediquei e ela ficou lá. Então sim, eu sempre tive sorte, porque foi através dessas experiências que eu fui reaprendendo a olhar para a vida de uma maneira diferente. Que eu fui aprendendo a ser resiliente, a me transformar a cada dificuldade e desafio que a vida me apresentava. Depois eu trabalhei muito tempo fazendo limpezas de casas, de lojas. Depois, aí nós tivemos a nossa segunda filha, trabalhei em fábricas. E assim a vida foi cada vez trazendo um desafio, mas uma oportunidade de crescimento.
Então sim, eu sempre tive muita sorte, porque a partir da dificuldade que ela me trouxe a sorte de eu ressignificar aquela dificuldade, de eu aprender com aquela dificuldade. Então foi a partir disso, de todas essas experiências, que eu estou onde eu estou. E se eu apagasse qualquer uma dessas experiências, eu não teria a força que eu tenho hoje para lidar com tantos desafios que a vida me traz. Porque não pensem que a vida não continua me entregando desafios diariamente. Às vezes ela me entrega alguns desafios que eu digo, e agora? Onde eu pego? Por onde eu começo? E aí eu lembro, peraí, você já passou por situações bem mais desafiadoras. Quando essas situações chegaram na tua vida, você não tinha conhecimento, mas você aprendeu a crescer a partir delas. Então hoje você consegue lidar com elas. E aí quando nós começamos a olhar que nós somos resultados de todas as nossas experiências, que nós temos muita força, muita garra, muita determinação dentro de nós, essa frase, eu só queria que a vida fluísse sem tanto esforço, ela perde o sentido. Porque se não tivesse esse esforço, que é a nossa capacidade, a nossa força de fazer diferente, nós não seríamos nada e nem ninguém. Nós ficaríamos estagnados, parados, presos em uma consciência de dificuldade, desafio, sofrimento. Então, ressignificar as nossas experiências, reprogramar a nossa mente, porque o nosso cérebro, ele é reprogramável. Então, nós podemos reprogramar o nosso cérebro. Se nós vivemos experiências desafiadoras, difíceis, nós viemos de um sistema familiar de escassez, de tristeza, de sofrimento, a Noeli também comentou verdade. Nós podemos reprogramar. Agora já pode ser diferente, agora já pode ser mais fácil, que é essa terceira dinâmica, que é a lealdade inconsciente familiar. Então, quando nós inconscientemente somos leais ao nosso sistema familiar, ou até mesmo a uma parte da nossa história, onde a gente diz, nossa, mas eu era assim, como é que agora eu vou ser diferente? Eu posso ser diferente. Todos os dias nós temos uma nova oportunidade de fazermos e de sermos diferentes. O resultado vem conforme as nossas decisões. Então, se eu quero um resultado diferente na minha vida, eu preciso fazer algo diferente. Não adianta de nada eu dizer, para 2026, eu quero isso, isso e isso. E aí eu fico sentada esperando. Então, se eu quero um resultado diferente na minha vida, o que eu preciso fazer de diferente para mim alcançar aquele resultado? Às vezes eu vou precisar me despedir de alguns padrões, me despedir de alguns conceitos que eu tenho. Então, quando eu decido que agora eu posso fazer diferente, eu ganho essa nova força. Para mim está fazendo. Obrigada, Noeli. Que bom que está fazendo sentido. E para os demais, está fazendo sentido também? Alguém já se percebeu em alguma dessas dinâmicas? Quando vocês olham para a história de vocês, quando vocês olham para a vida de vocês percebem a grandiosidade que ela é? Vocês percebem que o resultado que vocês têm na vida de vocês é em relação àquilo que vocês estão fazendo? A Mirtes também está falando sim. Então, nós todos os dias temos uma nova chance de fazer diferente. Oiê, para mim também está fazendo sentido. A Renata, obrigada, Renata. Que bom. E é tão grandioso quando a gente percebe, uau, eu posso mudar, uau, eu posso fazer diferente. E aí nós nos permitimos. Sabe quando a gente precisa abrir espaço dentro de nós para esse novo chegar? Às vezes a gente quer um sucesso. Eu quero sucesso na minha vida. Mas eu tenho espaço para o meu sucesso? Às vezes eu quero algo grandioso na minha vida. Mas eu tenho espaço para aquilo? Eu estou
comprometida com aquilo que eu desejei, com aquilo que eu quero, porque aquilo talvez está ali também, porque tudo que nós buscamos, de alguma maneira, também está nos buscando. Só que às vezes a gente não tem espaço. Às vezes nós estamos cheios de lealdades, cheios de padrões, cheios de consciência de dor, de sofrimento, de dificuldade, que o novo está aqui, ó, pronto para nós. E nós não conseguimos nos apropriar. Para Eliane também está fazendo sentido. Então, eu preciso abrir espaço. E como que eu abro espaço? Como que eu ressignifico essa frase na minha vida? Quando eu deixo ir aquilo que não faz mais sentido. Quando eu me despeço daquilo que não faz mais sentido. Quando eu ressignifico as minhas histórias. Quando eu olho para a minha sorte com os olhos de amor e respeito pela minha história. Não com cobrança, com exigência. Eu deveria ter feito assim, eu deveria não ter feito assim. Ou julgamento. Por que que eu fui assim? Por que que eu... Entendem como nós nos prendemos às nossas histórias? Como nós construímos o nosso presente em relação àquilo que nós vivemos? Como essas programações que nós temos dentro de nós influenciam o nosso dia a dia, as nossas tomadas de decisões? O medo, ele é fundamental para a nossa sobrevivência. Mas a partir do medo, quando eu olho para o medo, eu preciso olhar para ele como um autocuidado, porque ele é fundamental para a sobrevivência. Então eu não posso mais olhar para ele como algo que me trava. Eu preciso olhar para ele. Obrigada, medo, por você estar comigo, por você me manter vivo. Porque o controle que eu quero ter na vida é um medo disfarçado. Então, se eu controlo, tudo flui da minha maneira. E aí o controle vai gerar esse peso que às vezes não vai deixar essa vida fluir como tem que ser. Então, quando eu solto o controle, quando eu olho para o medo como um autocuidado, quando eu olho para as histórias da minha vida, ressignificando as experiências, tomando a força da minha história, me apropriando dela, eu consigo liberar espaço para o novo. Quando eu olho para a história da minha ancestralidade e eu agradeço por tudo que eles passaram para mim poder estar aqui hoje, eu ressignifico essa história. Tem uma frase de Bert que diz: você é o sonho de todos os seus ancestrais. Então, tudo o que eles passaram foi para hoje você poder fazer melhor, você poder fazer diferente. E às vezes, por causa dessa lealdade, a gente carrega o peso e não nos permite que a vida flua de uma maneira mais leve. Então, quando eu devolvo este peso, deixa eu colocar aqui que aparece. Quando eu devolvo esse peso, eles deram conta. Eu não dou, porque é pesado demais para mim, mas eles deram conta. Eu posso permitir que o amor flua de uma maneira diferente na minha vida. Que o dinheiro flua de uma maneira diferente na minha vida. Mas somente a partir do momento que eu me abro para liberar isso aqui. E no dia 22 de novembro, no Recanto do Medianeira, nós teremos um dia inteiro de movimento em relação
ao que eu preciso ensinar, ao que eu preciso deixar e como eu posso abrir espaço para o novo. Nós vamos olhar para a sua história de uma maneira que você nunca olhou. Nós vamos juntos ressignificar o passado e deixar que ele vire uma história tão linda. E nós vamos olhar para os novos ciclos, para o novo ano 2026, com um novo olhar. Então, se você quiser fazer parte, fica o meu convite. Você precisa reservar a sua vaga, então você me chama, pode me chamar no direct, ou tem o link na bio, que esse dia será um marco na história. Imagina um portal que você vai atravessar nesse dia. Imagina como se você soltasse todas essas armaduras que você carregou até hoje e que foram necessárias, mas você solta e libera elas e você se veste de uma armadura de leveza, de uma armadura de prosperidade, de uma armadura de amor, e que o seu 2026 pode ser construído de uma maneira totalmente diferente. Fez sentido para vocês até aqui? Vocês gostaram desse tema que eu trouxe para vocês? Quem se identificou? Eu vi que muitas pessoas, fez sentido, que se identificaram com essas 3 dinâmicas por trás dessa frase. Então fica meu convite para vocês olharem para a história de vocês, para vocês olharem para a vida de vocês. Primeira, estou ocupando o meu lugar? Eu estou no meu lugar, no meu relacionamento de companheira, de companheiro, do meu marido ou da minha esposa? Eu estou no meu lugar de filha, de filho dos meus pais? Eu tenho cuidado bem dessa filha, de filho dos meus pais? Ou eu tenho judiado dela? Eu tenho construído uma vida bem difícil para ela, para ele? Em relação aos meus filhos, eu tenho ficado no meu lugar de pais dos meus filhos? Segunda dinâmica, então, eu tenho estado no meu lugar de adulto fazendo aquilo que é necessário ser feito para alcançar aquilo que eu quero? Ou eu estou na minha postura de criança só exigindo que o mundo, que a vida me dê as coisas sem fazer a minha parte? Terceira dinâmica, quando eu olho para a minha história, para o meu sistema familiar, por quem ou para quem eu estou sendo leal, que eu repito uma história de sofrimento, de dor, de dificuldade, de escassez, de insucesso? Se eu fizer diferente agora, eu insiro uma nova informação no meu sistema. E essa nova informação, ela começa a ressoar e mais pessoas começam a sentir essa leveza. Agora já pode ser diferente. Já passou. Agora nós já podemos construir uma vida mais leve, próspera. Uma vida de fluidez e de amor. Então, este é meu convite para você olhar para essas 3 dinâmicas em relação à sua vida e perceber, agora eu já posso fazer diferente. E fica meu convite para vocês, para estarem junto comigo no dia 22 de novembro, no Recanto dos Maristas, no Recanto do Medianeira, aqui em Veranópolis, onde nós teremos um dia inteiro para encerrar ciclos e se abrir para o novo. Também o meu convite para quem ainda não tem o seu despertar diário, o livro Ser e Sentir, pode me chamar, reserva o seu exemplar, ainda nós temos alguns exemplares impressos, não tem muitos, então corre garantir o seu. Cada dia, cada leitura que você fizer, cada capítulo é um despertar diferente. Show! Obrigada, Marcos. Muito obrigada por vocês estarem aqui, por terem colaborado com essa live. Fiquei muito feliz dos comentários de vocês. Isso agrega valor para a live. Isso faz com que ela cresça. Porque o que acontece? Quando nós nos reunimos, nós criamos um campo. E esse campo de informação,
ele vem para somar, ele vem para ampliar a nossa consciência. Então, quanto mais pessoas estão aqui junto com nós, quanto mais pessoas comentam, quanto mais pessoas colaboram com essa live, mais esse campo se fortalece. E todos nós, de alguma maneira, somos beneficiados por esse campo. Então, muito obrigada, tenham uma boa noite, um bom descanso e em breve nos vemos. Muito show, você não podia deixar de ler esse comentário. Muito obrigada, Renata. A Mirte também. Obrigada, gente. Tem uma frase que diz: tudo que vocês veem em mim existe em vocês. Então, muito obrigada.